Os números da AIDS melhoraram no país, mas a doença ainda mata 33 pessoas todos os dias no país. 9 só na cidade de São Paulo. E agora, os novos casos atingem mais os jovens. Estima-se que cerca de 630 mil pessoas no país tenham o vírus da AIDS. Muitas ainda não sabem, mas em 3 décadas, 608 mil confirmaram que tinham a doença. Em 2010, o HIV foi responsável pela morte de 11.900 pessoas, apenas 100 a menos do que no ano anterior. No ano passado, foram registrados 34 mil novos casos no Brasil, uma média de 93 pessoas infectadas por dia. Apesar de alto, o número diminuiu em relação a 2009. A região sudeste tem quase a metade dos novos casos, mas está em ritmo de redução. Já o norte, nordeste e o sul do país têm um maior crescimento da doença. No ranking das cidades com mais incidência, as 14 primeiras estão na região sul. Desde o surgimento da AIDS, os homens foram sempre mais infectados que as mulheres no Brasil, mas a diferença está diminuindo. E na faixa de 13 a 19 anos, elas já são a maioria. Que existe uma geração jovem no país que não viveu a luta contra a AIDS há 20 anos atrás. E por isso nós temos que ter cada vez mais estratégias de comunicação, ações diretas para poder dialogar com esses jovens. A doença também aumentou mais entre jovens gays, travestis e HSH, homens que fazem sexo com homens. Entre eles, a chance é de 13 vezes maior de estarem contaminados do que entre heterossexuais. Para Cici Kelly, presidente de uma associação de apoio a travestis, o preconceito precisa ser vencido. Homofobia, AIDSfobia, isso predomina aí, prejudicando que as nossas campanhas alcancem o nosso público jovem, nosso público de travestis, o nosso público de HSH e de gays. Mas para o diretor do Programa das Nações Unidas sobre a AIDS, o país verá grandes mudanças quando as escolas anteciparem o debate sobre doenças sexualmente transmissíveis. É importante realmente que comecemos de modo mais precoce, numa abordagem pedagógica adequada. É claro que ninguém vai abordar para uma criança de 6 anos a questão do uso do preservativo, obviamente que não. Temos que respeitar o limite da idade, não é? E a perspectiva pedagógica para aquela abordagem. Bom dia. Ainda segundo o relatório divulgado pelo Ministério da Saúde, a transmissão vertical da AIDS, que é quando a mãe passa a doença para o bebê, teve queda expressiva nos últimos 12 anos. Entre crianças com até 5 anos de idade, o número de casos foi 40% menor em 2010, comparado a 1998. Para comentar os números da AIDS no país, convidamos o psicólogo e coordenador do Polo de Prevenção de DST-AIDS da Universidade de Brasília, Mário Ângelo da Silva. Bom dia, Mário. Bom dia. Aqui devemos, então, uma queda tão expressiva no número de transmissão vertical da AIDS. Essa queda provavelmente deve-se à disponibilização de um atendimento para as mulheres grávidas durante o pré-natal. Esse acompanhamento é feito por meio de tratamentos antirretrovirais e toda a complexidade, os esquemas terapêuticos que a mulher necessita para prevenir que o vírus seja transmitido para o bebê. Agora, Mário, apesar de representar apenas 15%, menos de 15% da população brasileira, a região sul concentra 23% dos novos casos de DST-AIDS. Por que isso acontece? Olha, essa diferença regional deve-se provavelmente ao acesso aos serviços de saúde, à testagem pelo HIV. Na região norte e nordeste, esse acesso é mais difícil. E nos municípios menores, também, os serviços nem sempre estão bem estruturados para acolher e responder às demandas da população. Bom, agora um outro dado que surpreende é que as mulheres são maioria entre as pessoas que têm entre 13 e 19 anos com HIV/AIDS. As mulheres são mesmo mais vulneráveis? A mulher tem uma vulnerabilidade maior do ponto de vista biológico. E associada a isso a questão mesmo da social, né? da desigualdade de gênero. A mulher ainda é mais sujeita à violência sexual, inclusive, e à dificuldade de negociar o uso do preservativo. Né? Na relação, sempre o homem ainda é quem determina o uso ou não do preservativo na relação sexual. E como trabalhar então esse público para que ele se conscientize e evite aí um lastimável aumento do número de casos de DST? Olha, continuar insistindo, o Ministério da Saúde tem feito um bom trabalho nesse sentido de promover a prevenção.
não é? Estimular que se fale da sexualidade nas escolas, nas famílias, disponibilizar preservativos para os jovens, que ainda é o grupo mais vulnerável, e disponibilizar a testagem rápida do HIV, porque a testagem é fundamental para que a pessoa saiba da sua condição sorológica para buscar um tratamento, se proteger e proteger outras pessoas. Agora o senhor falou em levar a educação para as escolas, levar esse assunto para ser discutido nas escolas, mas isso ainda é muito polêmico no Brasil, há uma barreira muito grande quanto a discutir a sexualidade com as crianças e os adolescentes. Como quebrar essa barreira? Olha, já existe um programa Saúde e Prevenção nas Escolas, que é do Ministério da Saúde, junto com o Ministério da Educação, que tomou essa iniciativa. É preciso que os pais, as famílias, a comunidade acate melhor, aceite melhor, adira a esta iniciativa para que realmente essa questão seja tratada na escola e que o preservativo seja um instrumento de fácil acesso nas escolas de ensino médio, que é onde estão os adolescentes que estão correndo mais risco de uma possível infecção. Agora, doutor Mário, o Ministério da Saúde estima que existam 630 mil infectados no país, mas confirmado mesmo tem 608 mil, ou seja, a gente pode ter 22 mil pessoas circulando hoje no país que não sabem que são portadoras do vírus da AIDS. Como atingir esse público? Olha, provavelmente esse número de pessoas com vírus e que não sabe que está com o vírus seja maior, não é? Uhum. Então é importante estimular a testagem do HIV, facilitando o acesso ao serviço de testagem, porque agora existe o teste rápido, então em 20 minutos as pessoas podem saber se tem o vírus ou não. Então eu acho que tem que ser uma política mesmo do governo federal, do governo estadual e municipal para facilitar o acesso aos testes disponíveis de HIV. Ainda a gente pode dizer que há preconceito, e o preconceito, inclusive, é o responsável por a gente ter uma grande população de gays infectados com HIV. Eles ainda são os que mais sofrem com a doença. Com certeza, a população gay ainda devido à homofobia e o estigma, né? E o preconceito ainda é a população que tem mais difícil acesso aos serviços de saúde e às informações. Então é preciso campanhas também mais direcionadas para esse público e que os serviços de saúde acolham melhor essa população gays, travestis, lésbicas e população trans. Ok, professor Mário, obrigada por sua participação aqui no Repórter Brasil. Bom, e por conta da alta incidência da AIDS entre a população gay, entre as pessoas que têm entre 15 e 24 anos, o foco da próxima campanha, que vai ser lançada na quinta-feira do Dia Mundial de Luta contra a AIDS, vai ser justamente esse público. O Ministério vai focar esse público. Catiúcia?